Boa noite. O porta-voz da Renamo, Zé Mantegas, diz que o afastamento definitivo de Venâncio Mondlane significa intolerância política, enquanto que o jurista de Sousa avança que trata-se de uma decisão meramente de direito. O posicionamento do Conselho Constitucional e o posicionamento da Comissão Nacional de Eleições estão associados à onda de intolerância política que se assiste nos últimos tempos. O porta-voz da Renamo explica ainda por que o seu partido não seguiu os procedimentos exigidos pela Constituição da República. Nós estávamos conscientes de que esse era o melhor caminho. Mas há um princípio também que no recurso é aflorado. É o princípio de que a Constituição prevalece sobre todas as outras leis. José Manteiga falava nesta terça-feira no programa Linha Aberta da STV, onde teve como colega de painel Elísio de Souza. A discussão que se coloca... Jurista que considera legítima a decisão do Conselho Constitucional e que não haveria algum milagre a favor de Venâncio Mondlane. Todas as normas presumem-se constitucionais até declaração em contrário. Então, o argumento de inconstitucionalidade do artigo é, portanto, um argumento falacioso. Não deveria sequer ser levantado. E não foi por falta de aviso. Os efeitos da lei vigoram para o tempo em que a lei foi aplicada. A não ser, é por isso que eu sempre referi isto, na minha primeira abordagem sobre este tema, a não ser que a lei anterior seja diferente da lei posterior. Exatamente, sobre essa peça de reportagem vamos ao debate, análise aqui no Noite Informativa. Eu conto em estúdio com dois convidados, nomeadamente Augusto Pelemba e também Alfredo Magomice, nomeadamente do MDM e também da Renamo, respectivamente. A qualquer momento vamos nos juntar, ou vai juntar-se mesmo a nós aqui no Noite Informativa, afinal, Soase, em representação da Frelimo, para que também possa dar a sua contribuição em relação a este tema na ordem do dia que tem que ver com o afastamento definitivo de Venâncio Mondlane por parte do Conselho Constitucional. Eu vou começar consigo, Augusto Pelemba. Vocês, na qualidade de Movimento Democrático de Moçambique, como é que olham para este acordo do Conselho Constitucional que levantou, sobretudo, questões de legitimidade por parte do processo que foi instruído pela Renamo quanto ao recurso que foi avançado através da CNE para o Conselho Constitucional? Boa noite, Orlando. Boa noite, Dr. Magomice. Boa noite aos moçambicanos. Primeiro dizer que era prioritário para nós estarmos hoje a falarmos dos nossos manifestos eleitorais, porque olhando para esta situação de Venâncio Mondlane, da Renamo, é um assunto de leis, não é? E ninguém em Moçambique está acima da lei. E olhando para aquilo que aconteceu mesmo na prática, o Conselho Constitucional nem se deu muito trabalho naquilo que eu prestei atenção no acórdão, apenas cingiu-se em chumbar porque não obedeceu os preceitos legais. O Partido Renamo não faz parte dos 7 itens que são as pessoas que têm legitimidade para interpor uma declaração de constitucionalidade de uma lei. E eu até chego à conclusão de que há alguma coisa que a própria Renamo não quer esclarecer à sociedade moçambicana, porque não faz sentido. Está aqui o Dr. Magomice, temos o Dr. Gussi, temos o Dr. Namborrete, temos vários juristas dentro da própria Renamo e que não faz sentido esses senhores não terem tido o cuidado suficiente para verem que a Renamo como partido não fazia parte desses itens para impugnar uma lei. Então há uma desconfiança na forma como foi elaborado este processo? Eu acho que sim, porque além da Renamo ser proponente desta lei eleitoral,
todos nós sabemos que um dos cavalos de batalha da Renamo era a aprovação da nova lei eleitoral, e a Renamo teve essa oportunidade, porque, se não me falha a memória, antes da aprovação da lei, o Venâncio Mondlane já estava na Renamo, como Manuel de Araújo já estavam lá, e a Renamo não teve cuidado de observar a lei e saber que havia lacunas que no futuro poderiam prejudicar tanto o Venâncio Mondlane como o Manuel de Araújo. Então, na minha opinião, não fica bem para a própria sociedade moçambicana a Renamo hoje vir, através de seu porta-voz, alegar perseguição política, porque ela, Renamo, não conseguiu observar a lei que ela tanto lutou para que essa lei viesse a ser aprovada. Então, em linhas gerais, eu acho que a Renamo tem que fazer o seu TPC de casa, aceitar que não conseguiu fazer o seu trabalho de casa, vir a comunicação social com esse discurso é desculpa do mau pagador. Agora, como MDM, e olhando para Venâncio Mondlane, que foi meu colega, meu companheiro no partido, fico triste, porque é um jovem que tinha um futuro político invejável, e o que está a acontecer é que parece que a própria Renamo trabalhou intensamente para destruir esse futuro desse jovem, porque não se justifica convidá-lo. A Renamo já sabia que ele era o cabeça de lista ou o candidato do MDM, porque antes da nova lei, o Venâncio Mondlane foi declarado pela delegação política da cidade de Maputo como o nosso candidato a presidente do Conselho Municipal, embora venha mudar com a nova lei, e a Renamo convidou-lhe a fazer parte do seu partido, sabendo que ele havia renunciado à Assembleia Municipal e que havia um dispositivo legal que penalizava se ele concorresse como cabeça de lista. Então, aparenta aqui uma traição daquilo que eles acordaram, porque hoje Venâncio Mondlane não pode concorrer como cabeça de lista, e como renunciou à Assembleia da República, também está na iminência de nem voltar a concorrer no próximo mandato da Assembleia da República. Então parece que aqui houve um trabalho obscuro, na minha opinião, que tramou completamente o futuro político de Venâncio Mondlane. Muito bem, Macomice, é esta questão que muitas das pessoas têm estado a fazer nos vários lados, nas redes sociais, na academia, pelo fato do Conselho Constitucional ter lembrado a Renamo que não tem legitimidade para interpor recurso no sentido de pedir a declaração de inconstitucionalidade de um determinado artigo ou de uma determinada lei. A questão que se coloca é, com a experiência que efetivamente a Renamo tem, como é que faz sentido ter avançado com um pedido de inconstitucionalidade de determinadas leis ou de determinadas normas neste recurso interposto ao Conselho Constitucional? Muito obrigado. Boa noite. Permita que use da ocasião e oportunidade para agradecer a Deus pela vida e todos os benenses. Também, neste momento, saudar a si, ao colega de painel, e usar das telas da STV para saudar os moçambicanos e a todos os telespectadores que nos ouvem. Bom, a questão que coloca é uma questão tempestiva, tendo em conta o facto político que o país está a viver, e quanto a isso vou emprestar meu pensamento e do meu partido quanto à questão da exclusão de Venâncio Mondlane da corrida à cabeça de lista à Edila de Maputo. Bom, permita que primeiro faça talvez um reparo prévio da tendência promíscua do colega aqui quando fala da arrumação política para destruir a vida política de Venâncio Massinga. Eu acho que é um argumento bastante barato para falar disso. Venâncio Mondlane ainda é um jovem e a política não terminou.
esses são precalços dos momentos da vida. As coisas mudam. Quem sabia que hoje teríamos uma lei desta? Até junho ninguém sabia. O tempo muda, portanto não pode de forma precipitada chegar a esse termo. Eu acho que o partido e o Venâncio estamos juntos, vamos trabalhar primeiro, para o bem dos cidadãos de Maputo e segundo, para que todos os intervenientes possam ter a carreira que desejam. E quanto a isso, estamos entregues. Indo para os factos, é já de domínio público que Venâncio Mondlane, desculpa a expressão, era candidato e foi rejeitado usando argumentos que não convencem a todos os atentos. Na altura, a Renamo, usando a prerrogativa que lhe assiste, recorreu, não é? Submetendo o recurso à Comissão Nacional de Eleições, que por sua vez tramitaria o expediente para o Conselho Constitucional. A Renamo, ao fazer o recurso, fê-lo dentro do domínio da legalidade que existe. Em períodos eleitorais, o Conselho Constitucional funciona como um tribunal eleitoral. O artigo 25 da Lei 7/2008, de 3 de agosto, o artigo 25, passo a ler, o título diz reclamações e recursos. 25, número 1. Da deliberação contendo a aceitação ou rejeição das listas referidas no artigo 23 da presente lei, os proponentes podem reclamar junto à Comissão Nacional de Eleições no prazo de 3 dias. 2. Da decisão relativa à reclamação sobre a deliberação da rejeição das candidaturas e das respectivas listas referidas no número anterior, podem recorrer ao Conselho Constitucional no prazo de 3 dias. Isto é lei, não é magumice, não é a Renamo que estava a ler, é a lei. Artigo 26, o título vem legitimidade, repito, legitimidade. Tem legitimidade para interpor o recurso os mandatários dos partidos políticos, coligações de partidos políticos ou grupo de cidadãos eleitores proponentes. É o que diz a lei. E a Renamo baseou-se nos pressupostos legais que existem e fez. Agora, não vejo aqui... Portanto, este argumento do Conselho Constitucional, para vocês como Renamo, é falacioso, no sentido que vocês não têm legitimidade Vou aí. Esta é uma questão de lei, uma questão de legalidade. Agora, para nós, continuamos até hoje, desde ontem até hoje, continuamos a ser legítimos e o nosso recurso foi tempestivo, com conteúdo suficiente e necessário dentro da lei vigente em Moçambique. É esta lei que estou a ler, qualquer um tem. Agora, vamos para factos políticos. Factos políticos. Porque de direito está claro que a Renamo é legítima e a Renamo tinha o direito de recorrer, como acabei de citar. Dos factos políticos, o que é o Conselho Constitucional? O Conselho Constitucional é um órgão político constituído ou composto por 7 membros, incluindo o presidente do Conselho Constitucional. Dos 7 membros, 6 provêm do Partido Frelimo. O Partido Frelimo é o mesmo partido que na Comissão Nacional de Eleições, em conluio com o MDM, decidiram reprovar a candidatura de Venâncio Mondlane. É claro que este casamento prevaleceu e prolongou-se. Lembre-se que no final do dia, tanto o Dr. Hermenegildo Gamito como os membros da Comissão Nacional de Eleições, eles reúnem-se na mesma sede e traçam a mesma estratégia. Nisto tudo, nesta esfera toda, não havia possibilidade politicamente para o recurso da Renamo prover. Mas nós fizemos o nosso trabalho, fizemos o nosso TPC. O argumento é que o Conselho Constitucional, o acordo lido pelo Dr. Hermenegildo, é falacioso e barato. E mais, tem uma carga política muito forte que revela a intolerância. O Partido Frelimo sentiu-se ameaçado da cidade de Maputo e não encontrou nenhum
argumento legal, legítimo, e tem que usar aqui a ditadura da força, a ditadura do voto. Como eu disse, o Conselho Constitucional é um órgão político composto por 7 membros. Destes, 6 são da Frelimo, um é que é da Renamo. Não havia outra solução. Agora, como dizia o colega, eu acho que está muito emocionado e não percebe a dinâmica política. Isto é apenas um começo, meu caro. O Venâncio Mondlane está vivo. O que nós vamos fazer agora? A responsabilidade está no povo. O povo sabe quem é a justiça. Quem faz a justiça é o voto. O que nós vamos fazer? Só nós vamos acabar com essas manobras, votando bem. Votar bem o quê? É votar na lista da Renamo. Neste âmbito, digo do meu colega os moçambicanos, há uma esperança, tanto para o Venâncio Mondlane como para a Renamo. É a única maneira de uma vez por todas, acabarmos com as ilegalidades, acabarmos com as injustiças. E o que eu tenho a dizer para dizer? Portanto, a Renamo é legítima e a Renamo tem razão com base na Lei 7/2018, de 3 de agosto. Como eu acabei de ler, os artigos 25 e 26 são exaustivamente claros quanto a isto. Pelo que o Conselho Constitucional devia considerar os argumentos da Renamo. Devia considerar os argumentos da Renamo, mas como eu disse, é um órgão político. O doutor Remigio Gamita está ali por conta do partido Frelimo. Não há diferença. Isso tem que ficar claro. Então, ele não pode contrariar um comando do seu partido, muito menos os outros 5. Então, isto aqui é política, não é uma questão de legalidade. Muito bem. Como eu tinha dito, Filmão Soares junta-se a nós aqui no Noite Informativa. Eu gostaria de perceber de si, Filmão Soares, está em representação, neste caso, da Frelimo, como é que analisa os argumentos do Conselho Constitucional para ter chumbado este recurso da Renamo? Bom, muito obrigado, muito boa noite aos colegas do painel. Queria começar por pedir desculpas à televisão, aos colegas do painel e aos telespectadores. E queria aproveitar o canal para, de forma especial, espero que ele já esteja em casa ou a família esteja a ver o programa, o Sr. Jorge Mambuco, que foi a pessoa com quem encontrei um acidente aqui na Avenida 25 de Setembro, quando vinha para a televisão. E naturalmente que tive que fazer a ocorrência do acidente na 5ª esquadra do Hospital Central. E por isso que cheguei ligeiramente atrasado aqui. E só estou aqui graças ao entendimento dele da importância do programa e liberou-me para que continuemos os trâmites do registro do acidente amanhã de manhã. Pelo que o Sr. Jorge Mambuco vai ao meu público, muito obrigado. Entrando para a questão que coloca, eu penso que é chegado o momento de olharmos para o Estado moçambicano na forma como ele tem sido concebido de 1990 a esta parte. O preâmbulo da Constituição de 1990 tem, num dos seus 4 parágrafos, um parágrafo interessante, segundo o qual a Constituição de 1990 introduz o Estado de Direito Democrático em Moçambique. E esta formulação terá vindo a ser assumida e melhorada posteriormente na Constituição que está em vigor, de 2004, com a revisão que tem sido feita ultimamente em 2018. Por vezes não resultará claro para quem não lida com estas matérias no seu dia a dia, razão pela qual nas minhas intervenções nos anteriores programas, por eu entender que este programa tem mais cariz político do que jurídico, tenho tentado trazer abordagens mais generalizadas e não tecnicamente jurídicas, que é para não puxar as abordagens para um campo em que eu eventualmente jogue melhor com os meus colegas do painel, que têm suas profissões que eu respeito. Mas neste programa em particular, e para o assunto em análise, em algum momento não terei como não referir-me a aspectos próprios do tecnicismo jurídico com que se deve tratar algumas matérias. E sobretudo para o proveito e vantagem de quem nos assiste, que pode ser levado na onda por discursos politicamente induzidos num assunto que afinal tem que ser apenas juridicamente entendido. Os argumentos aduzidos pelo Conselho Constitucional no seu acórdão são claros e por causa disso mesmo, num programa ocorrido ontem aqui nesta televisão que se chama Linha Aberta, pessoas que se identificaram com a Renamo foram unânimes em dizer que tinha sido uma grande aula. O programa penso que está disponível no YouTube, pode ser visto. Foram unânimes em dizer que o Conselho Constitucional agiu na sua máxima razão. Efetivamente havia muitos precalços na forma como a Renamo tratou esse expediente e pelo que não havia, diziam as pessoas, pelo menos 2 que eu ouvi,
não havia qualquer possibilidade de se tentar politizar aquele documento jurídico chamado Acórdão do Conselho Constitucional, porque era clarividente, era didático, era explicativo e era respeitável. Reparemos no seguinte, dizia há pouco tempo o meu colega que a Renamo entende que tem toda a legitimidade para interpor o recurso que interpôs junto ao Conselho Constitucional. Comecemos mesmo por aqui. Não é qualquer coisa disponível para que qualquer um de nós possa chamar a si a legitimidade de interpor recurso ao Conselho Constitucional, especialmente para requerer a declaração da inconstitucionalidade das normas ou de qualquer ato da administração pública. Consta da Constituição e é um elencamento taxativo, não é facultativo. Quem são as entidades que têm a prerrogativa, quem são as entidades que podem ter a iniciativa de requerer a declaração da inconstitucionalidade, donde nem Venâncio Mondlane como uma pessoa singular e nem a Renamo como instituição política constam. Não constando daquele elencamento taxativo da Constituição, naturalmente que não podiam requerer a declaração da inconstitucionalidade do que quer que fosse. Onde é que terá havido o erro? E nisso concordam também os membros da Renamo ouvidos ontem no programa Linha Aberta e muitos outros moçambicanos que estão a comentar sobre este assunto nos vários domínios, nas redes sociais, em vários órgãos de comunicação social. Reside aqui um aspecto técnico de grande melindre. Se te enganares na forma do processo, se te enganares no conteúdo do processo, se te enganares no órgão a quem tu requeres qualquer coisa que requeiras, o resultado não pode ser diferente deste ou de outros mais ou menos de igual valor, desde que resulte deles o fato de que o assunto não terá seguimento. Portanto, no caso, indiferiu-se este recurso, porque nem Venâncio Mondlane, como bem diz o acórdão, nem a Renamo tem legitimidade para requerer a declaração da inconstitucionalidade. Se não nos apegarmos a esta questão técnica e continuarmos a falar de forma populista relativamente à substância para a qual não se foi, então não vamos aprender. Temos que pegar para decisões desta natureza, de órgãos sérios como estes, como um aprendizado, como um legado, para que tais situações não se repitam. Repare que ninguém está a discutir ainda se a Renamo tinha ou não razão de discutir os assuntos que lhe fazem entender que Venâncio Mondlane devia ter a sua candidatura procedente, porque nem sequer havia condições objetivas para se analisar a substância. Portanto, o Conselho Constitucional ter-se posicionado ab início, olhando para a questão da forma, olhando para a questão da legitimidade. As pessoas que respondem pela formação em Direito no Partido Renamo, é basilar que tenham compreendido que existem questões que em Direito se chamam questões processuais. Nas questões processuais discutem-se pressupostos. E é na análise dos pressupostos em que a entidade a quem cabe analisar um assunto que lhe foi colocado para analisar ou para dirimir, se for um conflito, é nesses pressupostos onde o assunto pode sequer não chegar à sua análise de substância, à sua análise de detalhe. O que é que estão a reclamar? Ficamos apenas no quem é que está a reclamar e como é que está a reclamar. São questões de índole processual. Se ficarmos aqui a fazer esta discussão nesta linha, eventualmente eu vou desviar o cunho do nosso debate, como eu tenho dito, que me tem sido informado que é de cariz político e não necessariamente técnico-legal. Portanto, emprestados estes conceitos que fui trazendo, feliz ou infelizmente, deixa-me entrar para a questão política da coisa, efetivamente. Referi aqui neste programa, em edições anteriores, sobre a necessidade dos partidos terem departamentos jurídicos robustos. E isto tem uma ligação com aquela colocação que eu me refiro de 1990. Dizíamos que, ao aprovar a Constituição de 1990, ela introduzia o Estado de Direito Democrático. Olha, isto de Estado de Direito Democrático tem preço. Quando nós falamos de Estado de Direito, estamos a falar de um Estado cujos comportamentos dos governantes e governados, cujos comportamentos dos atores políticos e dos destinatários da ação política têm que se compaginar com a lei. Em poucas palavras, é isso que significa Estado de Direito. Não podemos estar nesta coisa chamada Estado de Direito e continuamos convencidos de que determinadas coisas vão acontecer à margem da lei. Por quê? Porque afinal é Estado de Direito. Querendo começar a conduzir o Estado fora dos caris do Estado de Direito. Então retiremos esta formulação de 1990, reassumida em 2004, e que muitos de nós queremos que ela continue lá. Portanto, dizer Estado de Direito parece uma coisa bonita, muita gente fala assim, e eu ouço os meus colegas do painel muitas vezes a aludirem a esta expressão. Moçambique é um Estado de Direito Democrático, mas me parecem fazê-lo nas vezes em que entendem que alguém do lado de quem está no poder
tenha tido uma atuação longe do que é constitucional ou legal. É quando se lembram de que somos um Estado de Direito. Mas quando são eles a praticarem atos, ou quando é esta mesma lei que está subjacente ao Estado de Direito a ser-lhes aplicada, aqui já começam a questionar o funcionamento deste mesmo Estado. Reparem, a Constituição de 2004 foi aprovada acompanhada por dois grandes epítetos, que eu gosto muito deles. Diz a nossa Constituição de 2004, num dos seus últimos artigos, que ela foi aprovada por unanimidade e aclamação. Unanimidade significa todos os 250 deputados concordantes e por aclamação todos eles a baterem palmas. É dessa Constituição de onde consta a legitimidade do Presidente da República para nomear o Presidente do Conselho Constitucional, seguida aquela tramitação processual própria. Não é hoje que a Renamo virá a este programa, a Renamo que faz parte da unanimidade com que se aprovou a Constituição de 2004, a questionar os poderes do Presidente da República e nomear o Presidente do Conselho Constitucional, quando afinal ela mesma concordou e bateu palmas quando se aprovou aquele texto constitucional. Aqui vamos àquela questão que eu tenho colocado. Afinal, aquela unanimidade e aclamação que acompanharam a aprovação da Constituição de 2004 tinham que ver com a expectativa, até legítima, que cada força política tinha de que na eleição seguinte haveria de fazer eleger o seu candidato e seria esse quem exerceria os tais poderes. Não pode hoje dizer-se que a CNE, cuja composição consta de uma lei, por assim dizer, imposta pela Renamo, não se pode dizer que o Conselho Constitucional, cuja composição outra vez imposta pela própria Renamo em sede da Assembleia da República, não se pode vir dizer que essas instituições são políticas. Essas não são instituições políticas. E se o forem, foram politizadas por causa de imposições da própria Renamo. Portanto, não pode-se usar aqui um comportamento de manhã, à tarde o outro e à noite o outro ainda relativamente ao mesmo assunto. Portanto, a rácio da Constituição da CNE, assim como do Conselho Constitucional, tem por base propostas discutidas e impostas pela própria Renamo. Agora, se ela não tem tido maioria suficiente no Parlamento para que, com base na proporção definida na lei para aquela Constituição, e ela não pode ter a maioria que tem os outros, então tem que compreender que não são instituições políticas, continuam a ser instituições do Estado normais, com a soberania que lhes é oferecida pela Constituição, assim como seriam caso a Renamo tivesse a maioria no Parlamento e ela, por via disso, tivesse a maioria nos tais órgãos, eles continuariam a ser órgãos soberanos do Estado. Não se pode falar de tolerância política. Não se pode falar disso. E digo-lhe mais, fala-se aqui de um pseudo-casamento entre a Frelimo e a Renamo, mas entre a Frelimo e o MDM, queria dizer, mas isso é mesmo para distrair as pessoas. E já lhe explico porquê. Posso começar do fim da locução do meu colega da Renamo. Diz que o Conselho Constitucional será um órgão político e que poderá ter apadrinhado a tal situação da reprovação da candidatura do Sr. Venâncio Mondlane, já feita pela CNE, e depois agora com o indeferimento liminar que nem sequer se meteu nesse assunto. Mas repare que no Conselho Constitucional o MDM não está lá. Esse é o primeiro ponto. A que casamento é que nos referimos aqui? Se haveria alguém que se acasalasse em sede do Conselho Constitucional, seriam as duas forças políticas, no entendimento dele de que é uma instituição política, que estão lá representadas, que é a Frelimo e a Renamo. Dois, e muito mais importante, no Conselho Constitucional tem lá um juiz conselheiro que é indicado pela Renamo. Foi muito bem dito por um jurista que me antecedeu a falar destas matérias, o Dr. Elísio de Sousa, neste mesmo canal, penso que terá sido ontem. Contrariamente aos acórdãos anteriores, em que tivemos a ocasião de lê-los e perceber que ele terá tido voto vencido, neste caso não foi. Ele foi concordante com o conteúdo deste acórdão, o que significa que, mais uma vez, outro paradoxo, se fosse para que entendêssemos que o Conselho Constitucional é uma instituição política, afinal constituída com base nos pressupostos a que ele se referiu, então voltamos a ter aqui um outro problema. Afinal, a pessoa que em princípio representa a Renamo na tal instituição política não tem estado em consonância com o seu partido. Daí que, quando há até matérias de cariz bastante claro e lógico jurídico, ele esquece as cores partidárias, concorda e assina documentos que são consentâneos com aquilo que consta de lei. Não nos esqueçamos de uma coisa. Vimos de um processo e chamamos a atenção a isso. Olhemos para a questão ética do funcionamento das instituições políticas em Moçambique, com vista à sua credibilização e aceitação popular. Chamamos a atenção ao fato de que as transferências que eu tenho chamado de político-desportivas que nós tivemos nos últimos tempos não iam ajudar muito na pressão deste processo. Afinal, a própria lei, antes de nós, já ela não tinha sido desatenta ao tratamento que era preciso dar a estas situações. Por isso que estamos a ter os problemas que estamos a ter com o Sr. Venâncio e com o Sr. Manuel de Araújo em Quilimane. Só para terminar, escutei atentamente a locução do meu colega, eu estava a chegar ao estúdio ainda, o colega do painel que representa o MDM,
E deixa-me concordar com ele, do ponto de vista genérico, na ideia de que haverá por detrás de tudo isto alguma coisa que não estamos a sacar ainda por ausência de elementos, mas que a sacaremos um dia. O que será aquilo que eu me refiro, a que ele se referiu em outras palavras? Não pode ser normal, olhando muito bem para a idade da Renamo. A Renamo existe desde que eu nasci em 76. Obedeceu a várias formas de sua existência, veio a inscrever-se como partido político como tal, depois que se aprovou a lei dos partidos políticos em 91, e ela vai conhecendo as metamorfoses que vai conhecendo, mas se há uma coisa que ela nunca deixou de ter, é juristas, ou mesmo aqueles que não se identificam claramente com a Renamo, pessoas que claramente lhe têm estado a assessorar. E por aquilo que têm sido os seus discursos públicos, nota-se facilmente que há pessoas que têm estado a assessorar a Renamo, mesmo que não se identifiquem como tais. Não é razoável querermos perceber agora que é casual o fato de a Renamo ter promovido a reconquista desses membros, alguns que já foram seus, outros que não tínhamos informação que tinham sido seus, pelo menos do ponto de vista de membramento oficial, mas eventualmente já o tenham sido. Não é normal que se vá buscar aliciar estas pessoas para a Renamo, neste timing muito curto, e sabendo que a situação daquelas pessoas se encontraria numa situação de violação de uma série de pressupostos legais que lhes tornariam inelegíveis na eleição autárquica que seguirá. Não é normal que se lhes vá buscar e depois lhes aconteça tudo isto. Alguém aqui está a fazer um espetáculo, está a fazer um circo e que todos nós estamos a assistir, não estamos a conseguir dizer o que exatamente é. Infelizmente o circo está a ter algumas vítimas que, sendo pessoas inteligentes, eu tenho informação e há provas disso. O Manuel de Araújo tem um nível de professor doutor, o Venâncio Mondlane é engenheiro de formação e com intervenções públicas bastante eloquentes. Não me quer parecer que quer aquelas pessoas, do ponto de vista de formação académica, formação cultural, quer as pessoas que normalmente lhes têm apoiado, lhes tenha faltado a tal atenção. A razão pela qual eu tenho chamado a atenção ao tal elemento, gabinetes jurídicos fortes e coesos dos partidos políticos, para chamar a atenção. Que desatenção teria sido esta no setor jurídico da Renamo? Não é normal. Pelo que me parece que estamos a discutir um assunto que tem em Venâncio Mondlane e Emanuel de Araújo vítimas, alguém está a festejar o espetáculo que nós estamos aqui a assistir e estamos a comentar. Só para terminar, a Renamo esteve no Parlamento quando se discutiu este último pacote eleitoral. Até para condimentar o que eu tenho estado a dizer antes. Alguns juristas até diriam, isto só pode ser litigância de má fé. Quer dizer, quando vas a um órgão requerer coisas sobre as quais a partida sabes que não faz sentido e sobre as quais até sabes que tens tido participação dolosa, do ponto de vista intelectual pelo menos, para que elas estivessem previstas como estão. A Renamo esteve no Parlamento quando se aprovaram estas leis e estava consciente de tudo aquilo que delas constava, quer aquilo que fosse claramente escrito na lei e aquilo que pudesse eventualmente estar por detrás de um ou outro artigo que fosse artimanha. Nada justifica a esta altura que seja a Renamo a querer se posicionar no lugar de quem está a interpretar mal estas leis, porque são bastante novas. E neste mesmo programa, enquanto não houvesse a promulgação e publicação de algumas delas, nós já chamamos a atenção. Os partidos mais organizados, e nisso incluíamos, infelizmente, também a Renamo, já naquela altura estavam a estudar aquelas leis, porque como sabiam que elas resultavam de entendimentos políticos, o ato de enviá-las ao Presidente da República para promulgar e mandar publicar era um ato meramente formal. Sabia-se que delas não se estava à espera nem que fossem devolvidas, usando aquela prerrogativa que o Presidente da República tem quando entenda que a lei inquine de algum vício de inconstitucionalidade ou de forma ou qualquer outra coisa. Sabia que, quer do seu ponto de vista de forma e de conteúdo, estava tudo bem com aquela legislação, pelo qualquer partido já estava a fazer o seu estudo, vamos lá dizer, minuciado, de modo que a quando da promulgação e publicação e entrada em vigor, o que aconteceria seria materializar aqueles instrumentos. Pelo que estou a alongar-me um bocadinho, mas vou fechar agora só para dizer que, olha, não fará nenhum sentido tudo o que estamos a discutir, não fará sentido o que estamos a discutir, porque há um circo aqui em que as vítimas se chamam Venâncio Mondlane e Manuel de Araújo, em que efetivamente a Renamo poderá estar num jogo de tchim-tchim em algum sítio e nós estamos aqui a debater como se fosse um assunto de toda a seriedade. Muito bem. Augusto Pelembre, para vocês, como Movimento Democrático de Moçambique, não é um paradoxo o fato de vocês terem tido Venâncio Mondlane como vosso cabeça de lista e os argumentos que são avançados agora para a perda de mandato por parte de Venâncio Mondlane continuam os mesmos, aquilo que poderia ocorrer sendo cabeça de lista do próprio MDM? Não é um paradoxo isso? Não faz sentido. Eu vou clarificar isso. Nós tivemos a declaração da escolha de Venâncio Mondlane como candidato a presidente do Conselho
Municipal da cidade de Maputo em, se não me falha, setembro do ano passado, 2017. Foi antes da aprovação da nova lei. Ou seja, a cidade de Maputo declarou ele para candidato a presidente. E quanto à situação de presidente, não havia... Mas mesmo com a antiga lei, ele já estava numa situação de assim, incapacidade ativa. É assim, ele renunciou à Assembleia Municipal. E na nova lei, o cabeça de lista deve ser membro da Assembleia Municipal. É o que faz com que ele perca esse direito de concorrer. Porque na lei passada ele não poderia concorrer como membro da Assembleia, mas poderia concorrer como presidente do Conselho Municipal. Não havia nenhuma... Mas isso se coloca a todos os membros dos conselhos autárquicos, tanto os da Assembleia Municipal, assim como do Conselho Municipal. Falo do presidente do Conselho Municipal e falo também dos deputados da Assembleia Municipal. É por isso mesmo que ainda hoje tivemos deputados da Assembleia Municipal de Maputo que perderam o mandato segundo uma votação que teve lugar... Mas é exatamente aí onde eu quero chegar. Os que perderam hoje perderam também porque apareceram na lista da RENAMO como membros do Conselho Autárquico. Então, eles apareceram na lista de uma outra força política, enquanto estão num mandato com uma outra força política. Aqui, o problema que foi criado, o que a lei diz, é que o Venâncio Mondlane não pode concorrer a membro do Conselho Autárquico, porque renunciou esse cargo no mandato passado. Agora, eu fico preocupado com a colocação do meu par de painel, que tanto respeito e admiro o deputado Magomice, quando invoca esta lei. É legítimo o que ele está a dizer naquela lei de impugnar a situação das listas ao Conselho Constitucional na situação em que há problemas com a CNE. Mas não pode, o que a lei diz é que não pode declarar uma inconstitucionalidade. O que a RENAMO fez é pedir a declaração de inconstitucionalidade. É aí que a RENAMO não tem esse direito legal de pedir uma declaração de inconstitucionalidade. Eu acho que está claro que a RENAMO falhou, e eu acho que o deputado Magomice, no final do programa, podemos conversar, está ciente de que o seu departamento jurídico foi incompetente. Talvez estou a ser muito pesado, mas é isso que salta à vista de todos os moçambicanos, e não podemos tentar ludibriar a opinião pública, porque os moçambicanos não são os mesmos de 90, de 94. Quando sais à rua hoje, a estas horas, vês a praça toda cheia, os moçambicanos estão a estudar, estão a se esforçar para ter o conhecimento. Então, quando ouvimos a RENAMO a dizer que é uma intolerância política, é porque há um casamento entre a Frelimo e o MDM. Então, a RENAMO está a insultar a nossa capacidade de análise, porque a RENAMO falhou, a RENAMO não foi competente, então tem que assumir isso. E quando insiste o deputado Magomice em colocar essas questões, aparenta que a RENAMO quer governar o país fora da lei. Então, eu acho que os moçambicanos estão atentos, principalmente os munícipes da cidade de Maputo. Se a RENAMO quer fazer isso, então automaticamente vamos ter um governo municipal fora da lei, não vai se obedecer os preceitos legais que a Constituição da República pressupõe. Então, é mais um ponto negativo para a própria RENAMO. Mais uma vez peço para que a RENAMO faça um trabalho de casa, possa vir pedir desculpa à sociedade moçambicana por tanto terem tentado colocar na cabeça dos moçambicanos que é uma intolerância política, enquanto não. Há vários fatores que até dou razão, as perseguições, o impedimento dos trabalhos políticos, mas quanto a essa situação da inegibilidade do Venâncio Mondlane, de Manuel de Araújo,
É claro, eles pisaram na linha vermelha e em Moçambique há leis, é um Estado de Direito e essas leis devem ser respeitadas. Muito bem, eu volto para si, Magomice, porque esse debate, pelo menos em vários fóruns, continua, particularmente nas redes sociais, e há juristas que defendem que, à luz do Código de Processo Civil, é possível ainda a Renamo recorrer, tendo em conta que o que o Conselho Constitucional levantou, que efetivamente está viciado, são questões processuais. E que a Renamo tinha 5 dias úteis para recorrer em relação à decisão, neste caso, do Conselho Constitucional, tendo em conta esta questão que se coloca de haver vícios processuais e não vícios de ponto de vista de substância do próprio processo submetido, neste caso, pela Renamo. A Renamo tem estado a acompanhar esse debate que está a ocorrer, ou então a Renamo já desistiu deste processo, deste recurso que envolve o engenheiro Venâncio Mondlane, particularmente? Bom, ok. Eu iria responder a sua questão, mas permita primeiro que volte a tecer as minhas considerações em relação a que os dois colegas que me antecederam disseram. Começando pelo último, não é? Que diz aliás, ele é o autor da ideia, da vontade expressa da Renamo prejudicar o engenheiro Venâncio e o professor de Araújo. E como eu disse também na vez passada, o casamento ficou claro aqui, pelo apoio expresso do colega Soares ao colega. Quer dizer, isto não é por acaso, acontece mesmo porque é assim como as jogadas nos bastidores políticos estão a acontecer. Não é só assim, não. Agora, o colega Pelé, eu acho que você não tem... devia ter um pouco de reflexos para dentro do seu partido, porque a Renamo é coerente consigo mesmo. Nós, quando nos apercebemos, do ponto de vista jurídico, que continuamos a dizer que o engenheiro Venâncio Mondlane tinha condições de concorrer, assim o fizemos. E vocês, nas vossas listas, têm pessoas que estão nas condições que vocês os rejeitam e não falaram delas. Que coragem você tem de vir tirar, de olhar para a cara do outro, dizer que está sujo, mas você não olhou para a sua própria cara? Na sua lista tem pessoas que, nas condições que vocês defendem, deviam ter também reclamado para sair. O que é que você está a fazer? Está a falar de uma coisa que, afinal de contas, não concorda. Você diz, façam aquilo que eu digo, não façam aquilo que eu... Quer dizer, desculpa lá, não é bem assim. Eu acho que o seu partido é que devia sentar, retratar-se pela forma como está a fazer a política de ódio, a política de inveja. Não é o nosso caso. Nós estamos serenos nos objetivos em que nos propomos. E tudo quanto vier, vamos assumir e vamos para as consequências do que vier. Nunca fugimos das nossas responsabilidades. Nós não participamos das eleições em 2013 porque nós tínhamos um objetivo. Por cobardia, apareceram outros que fizeram o que fizeram. Mas nós não somos cobardes. Nós somos claros e evidentes naquilo que nós pretendemos alcançar, mesmo que isso nos custe. Isto custou-nos vidas, custou-nos tempo, custou-nos poder, mas estamos ali a lutar. Agora, não são vocês que aparecem. Aliás, eu compreendo, porque também não compreendes a gênese deste partido. Você só porque talvez quer se aproveitar de alguma coisa, está ali pendurado, tudo bem, mas vamos ver até onde vai a sua bolé. O que nós estamos a dizer é que tem que ser coerente naquilo que diz. A situação do engenheiro Venâncio Mondlane é a mesma situação do colega que não está hoje no debate. Por que tu não falas disso? Se é que a lei tem de ser aplicada, dura lex de lex. Este princípio tem que ser válido tanto para a Renamo como para vocês. Por que tu não falas disso? Se vocês estão coerentes, por que não apareceram a dizer Conselho Constitucional, a CNE, estava nessa situação? É criminoso tanto aquele que faz como aquele que encobre. Vocês estão a encobrir uma situação que não é legal. E tu veja aqui com a coragem... Então a Renamo já concorda, efetivamente? Não estou a dizer, é que ele está a defender que o Venâncio não é elegível. Mas para falar disso,
veja a sua casa, veja a sua lista primeiro. Só depois que tu podes falar disso. Na nossa forma de ver, na nossa compreensão, o engenheiro Venâncio é elegível. Por isso que nós não levantamos vozes para as outras questões. Então, quanto a isso, meu caro, entre na sua boleia, vai ao destino caladinho. Não faça muito barulho. Agora, o colega Soares, é verdade que eu não sou especialista em direito, mas também está claramente que está a trazer aqui uma formulação que não tem nada a ver com direito, mas tem a ver com a orientação política que ele aqui está a trazer. Ninguém que vai me dizer que a gente não percebe que está de direito. Aliás, tanto as inovações de 1990 como a Constituição vigente, tudo resulta de um esforço e trabalho abnegado do partido de Renamo. Porque o princípio do partido de que ele apoia não é este. Esta é a mesma posição de Renamo. Agora, é verdade que todas as instituições que foram criadas, ou estão sendo criadas a uma forma que nós não concordamos. Apoiamos, aprovamos por unanimidade a reclamação da Constituição. Sim, mas vê ali figuras e instituições que vão sendo criadas a regulamentação que nós não concordamos. Sempre viemos à tona e dissemos, nós não concordamos com a forma como os conselheiros são eleitos para o Conselho Constitucional. Sempre dissemos. E não temos medo de que o Presidente da República nomeie. Ele pode fazer. Mas como é que eles chegam lá? Essa é a questão de fundo. Como é que os 7 conselheiros chegam lá? Essa é a questão de fundo. Então, não vem aqui com tentativa de que não vai ensinar a ninguém, porque quanto isso até é neófito, porque as suas origens políticas partidárias não lhe fazem perceber as origens ou as tendências políticas disso. Agora, mas como isso não me respondeu à questão? Não, eu vou para lá, porque há uma série de questões, como pode ver este casamento. Mas ele é vítima neste assunto, é melhor dar-lhe o tempo necessário para ele. Nós damos o nosso tempo para ele falar. Educado, você falou do tempo que falou, eu estive calado. Por isso que eu estou a dizer que neste programa e para este tema, o meu tempo, eu dou grande parte dele a ele e eu falo o menor tempo possível. Ele precisa se expressar, eu compreendo. Seja educado, e eu agradecia que a sua técnica de tentar baralhar não vai funcionar, porque quando você aprendeu, você era professor. Essa Tudo bem. Não vou continuar. Tudo Agora, bem. o que eu quero favor, dizer, dentro da gênese política partidária do regime, a ideia nunca foi de um Estado de Direito, nunca foi de uma democracia efetiva, foi sempre uma democracia deturpada, onde os que exercem o poder tenham maior vantagem em relação aos outros concorrentes. Daí a natureza dos órgãos que são constituídos. Hoje estamos falando do Conselho Constitucional. Olha, não cabe na cabeça de ninguém, não cabe em ninguém que um órgão tão importante como este tenha 90% dos membros de um partido. Isto não faz sentido. A Comissão Nacional de que fala hoje resultou de um esforço enorme, como eu disse antes, fez-nos perder o poder. Podíamos ter concorrido, podíamos ganhar poucos ou não municípios, mas ganharíamos algum. Mas por questão de coerência, nós abdicamos concorrer às eleições de 2013, porque tínhamos tínhamos em mente uma luta que tinha um objetivo nobre para trazer uma Comissão Nacional, não nas formas em que está, mas aparentemente estamos a caminhar para lá, já uma relativa paridade. Ok, mas continua uma outra questão. Existe, para além da CNE, existe um outro órgão eleitoral altamente partidário em que Renamo não está lá efetivamente, que é o secretário técnico da administração eleitoral. A gente vai continuar a se debater. Agora, eu compreendo o colega do MDB, como eu dizia, está numa boleia que não sabe de onde partiu e para onde é que vai. Esteja na sua boleia, se aproveite, vai. Mas esta é uma luta que nós vamos continuar a insistir, a persistir para que, na verdade, os conceitos, queira de âmbito político ou de âmbito jurídico, que constam do nosso texto constitucional, sejam efetivos. E isso nós não vamos cansar. Não é uma questão de minha vida ou vida do outro, é uma questão de princípio e fundamento que a Renamo traz, ensina e vai continuar. Não é uma questão de uma andorinha, lamento muito. A Renamo não vai deixar de lutar porque hoje eu Venâncio Mondlane que não está na lista, ou não. Nós vamos continuar a lutar porque nós sabemos, e o povo sabe, que nós somos os verdadeiros impositores ou daqueles que trouxeram a democracia no país. Isso nós temos responsabilidade. Daí, todas as consequências que vierem, nós vamos assumir. Não faz parte a explicação segundo a qual há um objetivo obscuro quando eles também repudiam o casamento Frelimo MDM aqui.
Não, o Venâncio Mondlane é um jovem com potencial que tem, que ele vai continuar a mostrar aquilo que ele sabe e a contribuir. Não é só a Assembleia Municipal que vai trazer a pujança, que vai mostrar a contribuição do Venâncio. Não, há mais janelas. Hoje só sabemos do dia de hoje e do amanhã ninguém sabe. Ninguém tem certeza do que vai acontecer amanhã, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista de vida. Portanto, não faz sentido hoje fazer projeções de futurologia, de uma ciência que nenhum de nós tem base para isso. Quem lhe diz que o Venâncio acabou politicamente? Não é verdade isto. Portanto, só está a começar uma carreira. Portanto, tem precalços? Sim. Tanto ele como a Renamo estamos encorajados para continuarmos a lutar para que ultrapassemos. Falou aqui da Constituição. Concorda quando se evoca a Constituição para coartar liberdades da Renamo, mas não concorda quando se evoca a mesma Constituição para dar liberdades da Renamo. Nós dissemos, é inconstitucional coartar liberdades de um cidadão em que a Constituição é clara quanto a isso. O direito de voto, aliás, de eleger e ser eleito, é constitucional. Qual é a razão de uma lei ordinária vir a limitar a um direito fundamental? Não é constitucional. Se é por ir para a Constituição, eu acho que o colega que se diz de perito tem que ser coerente consigo, porque o direito a própria Constituição indica quais são as razões ou os motivos que fazem com que alguém não seja eleito. Isto é claro. E nós evocamos. Quando é Renamo, então, a Constituição não vale. Quando é Renamo, a Frelimo evoca, é quando vale. Por que assim? Isto é uma dualidade de critérios. A razão pela qual eu disse que, neste acordo, como tem sido a maioria das vezes, o Conselho Constitucional, mais uma vez, defraudou aos moçambicanos, porque agiu claramente como um órgão político partidário, alinhando-se com um partido e defraudando as expectativas dos outros moçambicanos como nós. E nisso, como eu disse, vamos continuar a usar os meios jurídicos possíveis para que a legalidade, para que, acima de tudo, a justiça seja reposta para a Renamo, para o Venâncio, para o Araújo e tantos outros cidadãos que carecem de uma justiça nesse país. Muito bem, Macomice, e mesmo para terminar, apenas 2 minutos, quais são as suas últimas palavras em relação a estas questões que foram colocadas, tanto por parte do MDM, assim por parte da Renamo? Não, obrigado pela oportunidade. Vou falar e fechar como comecei. Infelizmente chegamos no momento do tratamento do assunto que requer traquejo, requer conhecimento, não se oferece muito a animosidades, a emoções. É um momento crítico, é um momento sensível, em que se começa a entrar para questões de ordem de natureza técnica. E quando é assim, se calhar até saíssem a ganhar as formações políticas que indicam representantes para o debate, para torná-lo mais tecnicamente razoável, se pessoas do entendimento dessas áreas também pudessem ser convidadas. É no sentido de que sairíamos do absurdo e entraríamos para um entendimento mais ou menos técnico daquilo que efetivamente se passou. Tentei emprestar aquilo que é a técnica do trabalho sobre estas matérias. Infelizmente não fui acolhido. E espero que em algum momento haja acolhimento, porque mostra-se necessário que haja. Não houve uma absorção, uma apropriação das poucas coisas que eu entendi que, sendo de caráter muito técnico, eram indispensáveis para o debate. Infelizmente o colega não acolheu, mas espero que em sede própria ela acolha, porque efetivamente, senão vai-se continuar a perder tempo. Não vai haver absolutamente nenhum recurso em relação ao acórdão que foi preferido. Pode haver, a Constituição e a lei abrem espaço para isso. Outro tipo de requerimentos feitos pela Renamo, pelo Venâncio, ao Conselho Constitucional, respeitados os prazos, feitos pelas pessoas com legitimidade indicadas na Constituição e na lei para o efeito, relativamente a um objeto disponível para que se faça o tal recurso. Não há de haver qualquer aceitação de qualquer outra coisa que esteja fora do que está previsto efetivamente na lei. E é bom que se diga e se reitere isto aqui. As 2 vítimas que foram produzidas pela Renamo neste processo todo, como se disse muito bem, que são jovens e que têm muito eventualmente a dar a este país, como muitos outros jovens que conhecemos e desconhecemos têm a dar.
têm a possibilidade de constituírem um seu partido próprio e começarem a trilhar novos caminhos. Esta artimanha que foi produzida, na qual caíram e que está a criar esses nervosismos todos, foi efetivamente fatal. Como eu lhe disse, se há alguém que está a festejar sobre tudo isto aqui, é o Paparnamo, porque desde o início sabia o que é que está a fazer. Afinal, os seus juristas sempre atentos, provocaram uma situação cujo resultado conheciam e vão nos brindando com esta coisa de recursos, mais ou menos a tentar moralizar uma posição, afinal, nefasta para aqueles dois que ela própria tinha tomado. Agora, repare num aspecto. Desde o início que a Frelimo tem tido neste processo uma posição séria, que é respeitar as decisões dos órgãos da administração eleitoral. Primeiro, o que é que diz a CNE, o que é que diz o STAI, quando há recurso interposto ao Conselho Constitucional, como é que ele se posiciona. É por causa disto mesmo que quiseram, por exemplo, trazer à luz do dia, à mesa, pequenos problemas que eventualmente existam dentro da Frelimo. E quiseram distrair-nos a pensar que esses é que são os grandes problemas. E nós chamamos a atenção. Deixem isso que pensam que se passa na Frelimo. Porque a Frelimo tem estatutos, tem disciplina, tem instrumentos próprios para o seu funcionamento e é sobre isso que tem estado a trilhar a sua atuação. Neste momento está concentrada na preparação dos 53 candidatos a presidentes dos conselhos autárquicos, por aí fora. Deixem isso e prestem atenção aos problemas gravíssimos que vocês têm nos vossos partidos e que, para o engrandecimento da democracia em Moçambique, precisam corrigi-los para que tenhamos uma concorrência que agrada a toda a gente. Neste momento, quem está a querer conferir uma espécie de um ambiente de luto ao processo eleitoral é a Paparnamo, que está, por assim dizer, se há alguém que está a sabotar as pessoas, quer esses que pensavam que seriam candidatos, quer as poucas pessoas que eventualmente tinham em si alguma admiração, é a Paparnamo, pelo que há ter que haver um responsável por tudo isto que está a acontecer. É a Paparnamo. Não se vai pedir ao MDM para fazer solicitações na CNE a favor da Renamo. Não. O MDM faz na CNE em qualquer outro órgão as solicitações que lhe beneficiem. Se a Renamo tiver o entendimento de que há problemas relativamente ao MDM, que acione iguais mecanismos. Portanto, não é por colocarmos questões de índole bastante clarividente como estas que se vai aqui andar a acusar de termos nos casado em algum setor, porque se até há partidos políticos que poderiam ter todo o material para se casarem, porque até já foram um único partido. É a Renamo, o MDM. Por favor, deputado Magunice, não envolva a Frelimo nesta forma desportiva de fazer política e de saltos de membros de um partido por outro. Não é apanagem. Muito obrigado, Soase. Muito obrigado, Magunice. Muito obrigado, Peleme, pela vossa presença em termos de espaço de análise aqui habitual no Noite Informativo, onde os partidos políticos dão a sua opinião. Vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos já no CDI.